Quais os riscos de voltar precocemente para a prática da atividade esportiva durante um processo de pós-operatório? Eu sou a Bárbara, fisioterapeuta da High Performance, e hoje esse é o tema do nosso vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, sendo a primeira vez que você está chegando por aqui, ou se você já nos acompanha há mais tempo. Antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria de lembrar que nenhum dos nossos vídeos, nenhuma resposta dos comentários substitui uma consulta fisioterapêutica, onde o profissional irá te avaliar e traçar um plano de tratamento adequado e individualizado para você. Infelizmente, só através dos comentários e dos vídeos que são informativos e que são sim muito úteis, a gente não tem essa substituição. Então, deixando isso sempre bem claro para todos, em caso de dor, de lesão, sempre procure um profissional para acompanhar o seu caso de perto. Então, o período de reabilitação pós-operatório é um período que, dependendo da cirurgia, ela pode ser longo. Tem cirurgias que a gente fica com o paciente por 6, 8 meses, até mais, dependendo aí do processo de reabilitação, para que a gente conclua todas as etapas e devolva esse paciente para todas as suas atividades diárias e esportivas, com segurança, sem comprometer essa estrutura e sem que ele tenha dor e queixas decorrentes desse pós-operatório. E uma coisa que acontece com frequência entre todos os pacientes é a ansiedade, a expectativa de voltar a praticar sua prática esportiva, a sua atividade física. E aqui é um ponto delicado e extremamente importante, que a gente precisa com que o paciente participe e entenda quando que ele vai poder voltar a fazer aquilo, mas de uma maneira com que ele seja convencido e presente, participativo nesse processo. Porque existem riscos e riscos sérios de fazer atividade precocemente, de fazer esse retorno antes do tempo. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Para que eu consiga explicar para vocês de uma maneira que fique um pouco mais clara, um pouco mais lúdica, que vocês consigam visualizar, vamos fazer uma analogia com um machucado que a gente vê na pele. Então, quando eu faço um corte superficial mesmo, mas que ele sangra, né? Eu tenho um rompimento aqui da barreira da pele e depois cria aquela casquinha. O que acontece quando eu fico cutucando aquela casquinha antes do tempo? Ela cai, às vezes ela sangra de novo se eu faço isso muito cedo e demora mais para cicatrizar. Então, todas as estruturas do nosso corpo, nós já falamos aqui inclusive em outros vídeos, tem o seu tempo certo de cicatrizar. Então, isso vai variar ali para cada estrutura. Quem sabe isso? Seu médico e seu fisioterapeuta. Você não precisa se preocupar. É claro que no momento do pós-operatório, nós vamos te informar como esse processo vai acontecer, até para que você saiba o que você pode e principalmente o que você não pode fazer. Às vezes, o que não fazer é mais importante do que o fazer. Então, grave bem essa informação. Então, imagina, eu vou dar um exemplo que foi o que me trouxe a gravar esse vídeo para vocês, de uma avaliação que eu acabei de fazer de um paciente de LCA. Ele é corredor e ele justamente questionou quando que ele vai poder voltar a correr, e eu expliquei que no caso dele, se tudo correr bem, se ele passar em critérios bem definidos, testes específicos, tiver a liberação médica e da equipe dos fisioterapeutas aqui da clínica, entre o 4º e o 5º mês de pós-operatório, nós iniciaremos esse retorno gradual para a corrida. E ele achou muito tempo e questionou por quê, porque isso não poderia ser feito antes. Então, de novo, essa analogia da casquinha. O ligamento cruzado ou qualquer outra estrutura, quando nós fazemos um reparo, um enxerto, quando a gente tem uma fratura e exige a consolidação óssea, independente da lesão que você teve, pense que essa estrutura está cicatrizando. E no início, esse tecido ele começa como essa casquinha na pele. Ele é um tecido mais frágil, que se a gente coloca mais carga ou fica cutucando a ferida, ele pode se romper. Só que uma coisa é quando eu tenho uma feridinha na pele, cutuco um pouquinho, ela vai fechar novamente, vai demorar um pouco mais, mas eu sei que ela vai cicatrizar. Outra coisa é quando eu coloco uma carga numa estrutura interna, numa estrutura que eu nem tô vendo, que eu não sei o quanto de carga aguenta, antes do tempo. Então, imagina você cutucar um ligamento recém-operado, uma sutura de menisco, uma fratura que está na fase de calo mole. Quando eu coloco, então, carga precoce, cutuco essa estrutura antes do tempo que ela está preparada, antes desse tecido estar bem formado e mais próximo do normal,
O risco principal, e que a gente nunca quer que aconteça, é perder a cirurgia. Então você corre o risco seríssimo de comprometer todo o seu pós-operatório e ter que passar por um novo procedimento cirúrgico. Lembrando que quando eu tenho uma relesão, o seu período de pós-operatório, obrigatoriamente, ele já vai ser muito maior do que o primeiro, porque eu tô mexendo nessa estrutura pela segunda vez. Então, a gente tem que fazer o possível para preservar e respeitar o tempo de cicatrização das estruturas. É por isso que tudo é feito por etapas. A gente começa mobilizando articulações em ângulos que nós chamamos de proteção. Determinados exercícios nós só faremos numa determinada semana ou mês de pós-operatório. Por quê? Porque é quando aquela estrutura está preparada para fazer aquela atividade. Então aqui a gente está falando da prática esportiva, que é uma coisa um pouco mais, digamos, agressiva, exige um pouco mais do corpo, mas isso vale para tirar imobilização antes do tempo, inclusive a gente tem um vídeo aqui falando sobre isso. Você fazer qualquer atividade que não foi conversada com a equipe que te acompanha ou que já foi proibido, já foi dito para que você espere. Então muitas vezes essa ânsia de ganhar 2 semanas pode comprometer o seu processo inteiro. Ou, mesmo que você não perca a cirurgia, não comprometa o processo de pós-operatório, o procedimento cirúrgico, você vai ficar mais tempo na fisioterapia. Então, tudo que a gente faz dentro do possível, dentro do tempo fisiológico para acelerar o seu processo de reabilitação, quando você mexe naquela estrutura, faz uma coisa que não era a hora, você vai acabar passando mais tempo aqui, você vai ganhar mais sessões de presente. Por quê? Você vai machucar de qualquer maneira, então a articulação às vezes vai ficar dolorida, você vai ganhar um edema que também vai comprometer, vai causar uma nova inibição muscular. Então a gente precisa tomar muito cuidado, o risco não vale a pena. Tentar ganhar aí 1, 2 semanas, às vezes vai te fazer ficar mais 2 ou 3 meses aqui com a gente. E lembre-se, não é porque você está num processo de pós-operatório que você vai ter dor nesse processo inteiro. Não, para isso você está fazendo a reabilitação, para que a gente vá te preparando, vá deixando o seu corpo forte, deixe essas estruturas cicatrizar, você vá gradualmente sendo exposto novamente a todas as situações aí do seu dia a dia. E o maior risco é quando o paciente chega no momento do pós-operatório, que ele já está se sentindo bem, então ele consegue ter uma vida normal de trabalho, de atividades básicas de lazer, porém ele ainda não pode fazer atividade física. Nessa hora, muitas vezes a pessoa se sente bem e pensa, por que não? Então, na dúvida, nunca faça, sempre converse com a sua equipe, não se coloque em risco. Aqui na clínica nós trabalhamos a cada semana explicando o plano de tratamento, as etapas para esse paciente. Então, primeira semana, obrigatório, por exemplo, a LCA, tem que ficar com as 2 muletas, não pode tirar. Por quê? Risco de queda, risco de falseio, que pode comprometer o ligamento. Não pode dobrar mais do que um determinado ângulo. Por quê? Risco de esse enxerto não ficar com uma tensão tão boa no final do pós-operatório. Então, sempre respeite, pergunta por quê. É importante que você saiba por que pode ou não fazer aquela atividade. Até para quando a gente liberar, você não tenha medo. Às vezes os pacientes têm medo, por exemplo, caso muito comum, prótese de quadril, prótese de joelho cimentadas, que os pacientes pisam com o auxílio de andador ou muleta. Já no hospital, eles saem andando, descarregando um pouco de peso, porque a prótese aguenta. E eles têm muito medo. E cabe a nós explicar, não, tá bem fixado, ele aguenta, pode pôr peso. Isso não vai perder, não vai comprometer a sua cirurgia. Mas tal coisa pode comprometer. Então isso é permitido, não precisa ter medo até aqui, mas isso é proibido, precisa ter medo até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e entendido a importância dele. E se você gostou desse conteúdo, se você gosta dos nossos conteúdos, aproveita, compartilha esse vídeo com alguém que você gosta, alguém que pode estar passando por um período de pós-operatório e vai se beneficiar dessa informação. Além de você ajudar com que informação de qualidade chegue para mais pessoas, você também ajuda no crescimento do nosso canal. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e até nosso próximo encontro.